desculpas e... Aí está, bom dia pessoal. Quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 39 minutos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim e não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, gostaram desse jogralzinho? Curte, comenta, compartilha e raipa! Importante, pessoal. Isso é mais importante do que... É importante, é muito importante. Sem juízo de valor. Vamos lá já em movimento buscar o primeiro passageiro do dia. Demorou um pouquinho com o X desligado, não tocou. Sabe uma coisa, vão sair daqui, vão se movimentar. Porque o dia tá bonito, tá calor. E tende a ser gostoso, né? Vamos buscar a primeira corrida do dia, uma X. E não tá de todo ruim. Vamos combinar 13 pilas aqui debaixo do Vicente Monteja, ali pra Venceslau Escobar, no bairro da Tristeza, 5 km de viagem. Eu não vi no Gigo. Acho que eu nem liguei o Gigo, na verdade, esqueci. Depois eu vou depois confirmar agora, né, quando for. Enquanto estiver buscando, levando. Enquanto estiver na viagem agora, eu vou confirmar. Um detalhe, tá? Outro dia eu tava percebendo que o meu celular já tem 3 anos, eu acho, 2 anos de uso, direto, gravando, filmando, enfim. Volta e meia o pessoal me pergunta, isso aqui não é jabá, poderia ser. Alô, Motorola, cola junto no canal aí, ó. Demorou, né? Eu uso um Motorola Edge 30, a versão top, porque o anterior, não sei se vocês lembram, travava toda hora e ficava congelada a imagem por causa do calor e tal. E era um Edge 30, mas não era uma versão top, era a versão de entrada. Eu uso já faz uns 2 ou 3 anos esse aqui. 2023 eu acho que eu comprei, final de 2023. Enfim, e esses dias a bateria começou a desaparecer. Chegava em casa com 50%, isso que ele fica o dia inteiro carregando, sabe? Normalmente eu chego com 100, aliás, ele permanece perto do 100 o tempo inteiro, porque agora eu saí mesmo, ele não tá com 100. Mas em seguida ele já vai carregar e ele, assim, ele fica... Esses dias ele tava assim, eu descobri que, fuçando no aparelho, que ele tava chupando toda a minha bateria, era o Gigo, o aplicativo Gigo, a calculadora dos ganhos. Desde então eu tenho... Não sei se foi coincidência ou não, mas enfim, desde então eu tenho desligado ele de noite quando eu chego em casa, quando eu lembro, na verdade, às vezes eu esqueço. E daí a bateria se mantém direitinho, bonitinho. Fica a dica então, por acaso se tiver algum problema de bateria, dá uma olhadinha se o Gigo não tá chupando a tua bateria. Mas isso aqui não é para fazer propaganda do Gigo, muito menos da Motorola. Apesar de que, se o Gigo quiser chegar aqui junto também, estou com as portas abertas, pronto para negociar. E a Motorola principalmente. Estou a fim de trocar por uma versão atual aí no Motorola, até para ter uma segunda opção de câmera e tal. Filmar a tela que vocês me pedem às vezes. Cadê ele? Era pra estar por aqui, lá no condomínio. Aquele condomínio da Vicente Monteja, quase esquerda. Até ele à direita, ó. Atravessou a rua, que delícia. Eu adoro esses passageiros que facilitam a vida do cara, sabe? On fire, já vamos pra terceira sem tirar. Larguei no sexto, senhor anterior. Peguei no sexto, trouxe pro Barra e agora vou pegar a Mariana aqui no Banrisul do Barra e levar lá pra Lucas de Oliveira. Mas só pra não passar batido, tem passageiros que tu, no caso eu, né, bloqueia com gosto, né? Dá um prazer de bloquear e pensar assim, nunca mais eu vou ter a oportunidade de te transportar. Graças a Deus. Chegando aqui na Mariana, no acesso do Banrisul, pra ver se eu encontro. Essa foi uma dica que eu aprendi na internet, mais especificamente no YouTube. Eu acho que no canal do Fernando Floripa. Se você não segue, duvido que você não siga ainda, procure no YouTube, no Instagram, no TikTok, ele tá em todas as redes, Fernando Floripa. E só para não passar batido, um abraço, Fernando. Já tive a oportunidade de conhecer, trocar uma ideia, fizemos uma live uma vez, inclusive, aqui nesse canal de merda. Depois nunca mais falamos, né? Quando eu for a Floripa, vou te procurar. Trocar uma ideia, fazer uma resenha.
comer um peixinho frito. Enfim, o que eu aprendi com ele? Isso aqui, ó, posicionamento. Por que eu estou na Lucas de Oliveira em frente ao hotel do Inter aqui? O Arte, agora é Arte não sei o que. Já mudou de nome um monte de vezes. Eu lembro do Radisson, como Radisson, isso aqui na minha cabeça é Radisson. Mas já mudou de nome um monte de vezes esse hotel aqui. É o hotel que fica o Inter, né? Os jogadores do Inter concentrados. Na Lucas de Oliveira, em frente aqui a esse mosteiro que tem aqui também. Enfim, o pessoal de Porto Alegre sabe onde eu tô. E por que existe um ponto de táxi aqui? Porque ele foi estudado por os taxistas, provavelmente, ou pela EPTC, e foi chegado à conclusão que aqui é um ponto de alta demanda. Ó, chegou um colega lá, então não vão brigar com eles, né? Então, tem só um aqui, ó. Eu parei atrás dele. Agora chegou outro, vão sair, né? O lugar é deles, não é meu. Eu sou o intruso. Enfim. Mas eu nunca tive problema com isso, faço isso direto. O pessoal já viu. Sempre registro, ou pelo menos às vezes coloco foto no Instagram, como eu fiz agora e tal. E os pontos de táxi, eles são estudados estrategicamente, ou seja, eles não são colocados aleatoriamente nos lugares que eles são colocados. Normalmente é um ponto de demanda, ou é na frente de um hotel, na frente de um hospital, na frente do supermercado, ou em esquinas que são de grande movimento, né? De grande fluxo de pessoas, de pedestres e tal. Então, quando tu tiver a oportunidade de não for incomodar os guris, no caso os colegas taxistas, e tiver um ponto vazio e tu estiver sem corrida, não tô dizendo pra tu encostar no ponto de táxi e esperar a corrida ali. Mas fica a dica, né? Esse ponto foi estudado por alguém e esse alguém resolveu que ali era um bom lugar. Então eu acho que foi o Fernando Floripa que falou sobre isso. É bem o tipo de conteúdo que ele... Faz tempo que eu não vejo vídeos dele também, que ele produzia dando dicas bem específicas. Por exemplo, uma outra coisa que eu aprendi com o Fernando é a questão assim, ó, não roda, tu tá numa região de alta demanda, que é o meu caso agora, é que agora existe o estagiário agora derruba o disjuntor contra o desligo X, né? Então isso aí é uma outra situação moderna, uma situação atual. Já era pra tu tocar uma meia dúzia de corrida, eu ter recusado umas 4 e ter selecionado uma pra fazer. Mas não, enquanto não ligar X não vai tocar porra nenhuma. Mas, segundo o Fernando, uma coisa que eu aprendi, e falo pra ti também, quando tu tá num lugar de alta demanda, não tem por que se movimentar. Fica esperando. Mas, pra tudo tem um limite, tudo tem um tempo. O Fernando falava em 15 minutos parado, depois se movimenta em direção a uma região que tu julgue melhor. Eu não consigo ficar 15 minutos esperando. Eu dou ali 4, 5 minutos. Neste caso agora eu ligo o X. Dificilmente eu vou sair de aqui sem corrida no X, dificilmente. Eu queria estar encaixado já numa Comfort, né? E foi pensando nisso também que eu aceitei vir para o meio do travesseiro às 20 para 1 da tarde, né? Aqui nessa rua especificamente não tem trânsito, mas é só eu querer sair daqui, pegar a Anitta, ou pegar a 24, ou pegar a Odora, ou descer a Dona Laura, tá tudo parado, né? Então, não é tão muito inteligente também estar aqui por causa da tranqueira. Mas é uma região de altíssima demanda. Só que não tá tocando, mas ele não tá tocando por outro motivo. O Fernando tem nada a ver com isso, né? Então, enfim, são dicas que o cara vai aprendendo ao longo do tempo, né? E vai... Às vezes tu concorda, às vezes tu discorda. Aí, tocou, demorou! 9 pila. Que merda de corrida. Pegar na Anitta e levar ali pro Parrija na São Manuel. Sai de uma pet com o cachorro numa bolsa, vai pra um restaurante. Passageira ali, ó. Pelo menos ela mandou mensagem, eu disse que não, ela cancelou rapidinho. Aqui, ó, à esquerda, não. Tá lá dentro ainda. Depois tocou de novo a coisa dela. Ela cancelou imediatamente. Depois pensei, tá, vamos ligar X, que eu não tô afim de ficar perdendo meu tempo ainda e irritando o passageiro, né? Depois me denunciam, dizendo que eu tô fazendo não sei o que. Mas enfim, né, eu não fiz nada, na verdade. Eu só disse assim, não, senhora. Ela mandou mensagem bem bonitinha: oi, Daniel, bom dia, não sei o que, babá, com um cachorrinho, inclusive, assim, estou com uma pet de colo, bolsa de transporte, babá. Ela não faz barulho, não sei o que, babá. Eu disse, não. Tem que solicitar Uber Pet. E daí ela cancelou. Sem argumentação. Tudo certo, é isso aí mesmo. Direto e reto. Então, com a segunda vez, aceitei de novo. Ela, na mesma hora, eu disse, vamos ligar o X aí. Não precisei.
ligou, não deu tempo de ligar o tiro, já tocou outra agora. Pra sair daqui, 18 pilas. Uma merda de corrida no Comfort. 18 pilas aqui da Silva Jardim, com o Shopping Praia de Belas. É uma merda, no Comfort é uma merda de corrida. Se fosse o X, ok. Quantos quilômetros dá? 7, 8? 18 pilas essa hora? Enfim, foda, né? Dezembro, 27 de novembro. Dezembro! O estagiário pagou essa bosta. Pô, gurizada, vamos se combinar, né? Tudo bem, tá verão, tá calor, gasolina tá cara, não quer ligar o ar-condicionado, não tem nada a ver com isso. Mas regata não, né? Regata não, né? É por isso que, também por isso, tem muito passageiro que caga pra nós. Nos tira pra Loki. Que tem colega de regata, tem colega... Mas não vou nem falar, que senão eu já vou arranjar uma confusão com um bando de gente, sabe? Olha, 9h40, ainda bem que tocou. Para de falar merda. Praia de Belas, Ernesto Dornelles, 9 pilas. 5 minutos. Já tô aqui, larguei no Dornelles, a moça. Peguei um casal e trouxe aqui pro Porto Cruzeiro, bairro Morro Santana. O próprio Dornelles, Hospital Ernesto Dornelles. Mas só pra concluir o raciocínio do take anterior, tu não me chamar de louco, né? Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar 42 pila pra onde? Cachoeirinha? Vamos dar, meu merda. A Jardim Betânia, que preguiça. Vamos lá, Jardim Betânia. Jardim Betânia. Cara, que tem lugar mais longe na região de Grande Porto Alegre do que Jardim Betânia. Vamos lá, vamos dar. Tô afim de ir lá hoje. Eu acordei hoje pensando, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou pro Jardim Betânia. Lá depois do Nazário, quase em Esteio. Depois de Sapucaí, se tu for pela 118. Depois de Gravataí, se tu for pela 118. Depois da Cachucha, se tu for pela 118. Vamos ou não vamos? Vamos. Tá, mas então deixa eu falar. Agora são 20 para... Eu acho que é no Stock Center que eu tenho que buscar. Deixa eu ver aqui. Tô no Porto Cruzeiro, aqui nos prédios do lado do Stock Center, né? Aqueles condomínios novos. Tô no Porto Cruzeiro, aqui na Zona Norte, Morro Santana. Já falei várias vezes, tentando falar com vocês. E todos os casalzinhos lá do Dornelles, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando eu tava indo lá pra Praia de Belas com a moça, parei do lado de um colega numa sinaleira, baita num carro, provavelmente ele tava fazendo black. Mas independente se tava fazendo black, se tava fazendo X, se era uma SUV, se era um Abzinho, um Quid, um carrinho pequeno, não interessa se tá com ar, se tá com... Na minha opinião, esse é o meu ponto de vista, tá? Se tá com o ar ligado, se tá com o ar desligado, se tá com calor, se tá com frio. Cara, de regata não, velho. Tem que ter um mínimo de postura, tu não acha? Um mínimo de postura pra trabalhar, apresentação, pá. Não custa nada, velho. Uma camisetinha básica. Pode ser até furada com um cigarro aqui assim, ó, que daí tu esconde com cinto. Mas regata com o suvacão aparecendo, dá uma impressão tão ruim, sabe? Passa uma imagem tão ruim do motorista aplicativo, daí vai pra cabeça do passageiro que é tudo um chinelo. Não que não seja tudo um chinelo. Sim, hashtag, já fica a dica aí, coloca no final do comentário. Ô merda, já coloca no comentário aí, ó, do vídeo, para saber que tu viu esse take. Hashtag somos todos chinelão. Sim, somos todos chinelão. Mas tem que, até no meio do chinelão a gente tem que dar na chinelagem a gente tem que dar uma cuidada, né, pessoal? Fica a dica aí, ó. No regata. Hashtag no regata. Hashtag somos todos chinelão. Pode escolher qual que tu vai colocar no comentário aí. Enfim, pegar passageiro agora então aqui nesses prédios que tem do lado do Stock Center e levar lá pro Jardim Betânia. Depois vai ser uma saga pra voltar, com certeza, né? Vai ser uma saga pra voltar. Mas vamos dar, porque o dia é longo, mas a vida é curta. Essa vez é tempo que eu não falava, né? O dia é longo, mas a vida é curta.
Olha, vocês são testemunhas, ó. Tô aqui. O ponto de embarque e desembarque é justamente onde estou aqui. Só tem um acesso de obra. E não tem ninguém me aguardando. Mandei mensagem pro Lucas, já mandei umas 8 mensagens pro Lucas. Eu não sei se ele é morador dos condomínios e pediu de dentro desses blocos ou se ele trabalha na construção, porque lá embaixo, por exemplo, tem uns prédios que não estão entregues ainda. Enfim, tô aqui já faz um minuto que eu tô esperando. E nem a merda ele me mandou, não respondeu, não apareceu. Eu tava tri afim de ir pro Jardim Betânia. Mas não vou fazer força, não. Ah, não vou fazer força. Ah, lá tem uma portaria, não, tá um casal saindo lá num outro carro, num Argo. Um Argo cinza ali. Não deve ser o mesmo. E agora? E agora vamos cancelar. A minha parte eu fiz. Olá, então, vamos de X lá pra Receita Federal. Fiquei aqui uns 3, 4 minutos. Não tocou nada, liguei X. Eu tava com 13,50 pendurado daquela dinâmica anterior, daquela corrida anterior que eu não fui pro Betânia. Que nem tinha me ligado, na verdade. Essas dinâmicas mentirosas que tem aí agora, né? Com essas cores de salada de fruta. Porque agora, nesse momento, tá tudo frutti, né? 1 minuto, tudo frutti. Tocou aqui 35 pilas, bem no meio do Leopoldina, onde eu tive esses dias, inclusive, perguntei se tinha algum nome específico esse loteamento pro lado de cá do Parque Chico Mendes. Ninguém me respondeu. Cagaram pra mim. Tudo certo, então vou ali de novo, mostrar de novo pra vocês esse loteamento aqui que fica entre Manuel Elias e aquela rua do Parque Chico Mendes lá. Vou pegar o Cláudio lá pra Receita Federal. Deve ter horário para se explicar com o Leão, né? Vamos virar aqui. E se alguém for da região e souber me dizer se esse loteamento que tem aqui tem a rua Poa Cidade Joia, por exemplo, tem a rua São Paulo, tudo junto, com M, que são, né, já se localizaram, né? Manuel Elias, onde estou agora. Lá no final tem a rua do parque, que eu não sei o nome, que eu não lembro o nome, Sargento alguma coisa. E tem todo esse loteamento aqui, que tu vê que é loteado bonitinho, com praça, com não sei o que, bababá. E que no mapa aparece como Jardim Leopoldina. Mas eu acho que o Jardim Leopoldina seriam somente aqueles blocos lá que tem lá perto da Baltazar, perto da Coab, da Roberto e tal, enfim, né? Então, se tu é da região e souber, deixa um comentário, por favor, aí pra mim. Me tira essa dúvida. Não sei nem como é que perguntar isso pro Google. Vou pegar aqui, ó. Essa aqui é a rua São Paulo. Ah, essa rua tem paralelepípedo, mas me desculpem aí, tá? Vou na manha aqui pra não tremer tanto. Na verdade não é paralelepípedo, mas é um asfalto velho. Não, mas lá no final é paralelepípedo, sim, com certeza. E não sei, não apareceu ninguém ali enquanto eu cancelei. Depois de 2 minutos. Esperei mais uns 3 ou 4 até ligar o X. E não apareceu ninguém pra ir pra Betânia. Não sei do que se trata. Enfim, o passageiro se perdeu, se atrapalhou, marcou errado, sei lá. Ou não tá com pressa, né? Ou não tá com pressa. Ah, era uma viagem business. Então de repente alguém pediu pra alguém e não avisou alguém, né? Pode ser isso também. Que às vezes esses business aí, a secretária lá e tal da firma pede pro peão e não avisa pro peão qual é o carro. Nunca aconteceu contigo? Já aconteceu comigo, de chegar, pegar os passageiros lá e fulana pediu o carro pra mim, mas ela esqueceu de me avisar o nome do motorista. Às vezes tem, de repente foi isso. De repente tinha que pegar um peão daquela construtora ali pra levar lá pra Betânia e a pessoa pediu o carro e não avisou. Sei lá. Enfim, esse é o loteamento que me refiro, ó, tá? Essa massazinha bonitinha, até parece da Bolognese. É aquele mesmo estilo que tem das Coab ali da Morada do Vale, Morada do Vale 1, 2, 3. Não, lá não é Bolognese, lá é Habitasul, né? Parece umas casinhas da Habitasul aqui e tal. Eu não tenho certeza que aqui é Jardim Leopoldina. Eu achei que talvez possa ter outro nome. Essa é a rua Ledo Guimarães Mariante. E a rua que eu estava me referindo antes, que é a rua paralela ao parque, é a Sargento Silvio Delmar Hollenbach. Então todo esse quadradão aqui, Baltazar, Irmã Teresilda, essa Sargento do Raio que o Parto e Manuel Elias,
Tem esse loteamento antigão aqui. E eu gostaria de saber se tem um nome. E pra mim, na minha cabeça, o Leopoldina é os blocos ali, ó. A partir dali em diante até Baltazar. Na minha cabeça, né? Ali seria Leopoldina. Enfim, acho que entenderam a minha dúvida. Se alguém tiver. Sabe aqueles velho garganta, malandro, metida... Não, senão não dá nem pra dizer que metida é malandro. Esse aí é malandro. Esse aí é perigoso. Goela, que fala quanto a vantagem. Diz ele tem 3 apartamentos, um sítio em Águas Claras e uma casa na praia. Trabalhando como garçom. Não duvido. Não duvido, porque se bem organizadinho, claro, com certeza dá. Mas a questão não é essa. A questão é todo o resto das historinhas que ele foi contando, emendando uma história na outra. De lá até aqui. Sem parar. Mas como tudo na vida é passageiro, mais um que passou. E talvez não, com certeza, como motorista de aplicativo, nunca mais nós nos cruzaremos. Eu, no caso, como motorista de aplicativo. Enfim, dito isto, 2h25, viagem tranquila. Via Freeway, agora tem que pedir revisão, provavelmente. E vamos ver se eu ganho alguma coisa da máquina. E eu vou achar um posto. Esse aqui não vai ter vaga. Vou lá no posto da Patrocínio. Se não tocar até ali, é verdade, né? Pra almoçar, pra mijar e almoçar, principalmente pra mijar. Se bem que eu já tô com fome também. E não preciso abastecer ainda. Então vou deixar pra abastecer mais tarde. Provavelmente só depois da portaria, se for necessário. E é isso, vamos dar. Já tá aberta a temporada de desejar um bom final de ano, né? Um Feliz Natal, aquela coisa toda. Até porque já falta menos de 30 dias pro Natal. E quase menos de 30 dias para acabar o ano, né? Enfim, acabei não pegando uma corridinha ali na FMP. Trouxe aqui para Leonardo Truda. Agora temos que sair daqui, né? Aqui não tem onde tu ficar parado. Não existe área de estacionamento liberado aqui. Nem vaga de garagem, nem nada que o valha. Então tem que fugir, esperar que toque até achar uma vaga. Eu vou em direção a Farrapos, que eu preciso mijar e almoçar, não consegui ainda. E ali tem vários postos, posso escolher, né? Mas se tocar até ali ainda dá pra fazer mais uma pelo menos. Esse é o nosso mercado público, que já apareceu diversas vezes nesse canal de merda. Mas com uma agência rotativa, né? Ah, desculpe, fechei. Ah, foi mal. Foi mal, nem olhou pra mim. Pedi desculpa pra ele, ele nem olhou pra mim. Fechei o cara aqui na curva. E agora eu tô engavetado que o outro me apertou. O errado sou eu, só pra não passar batido. Eu ia pegar a pista da esquerda, mas eu joguei em cima desse Yates aí, ó. E depois o outro veio pelo lado ali e não queria me dar passagem. Deu, combinamos direitinho. Agora tá todo mundo na sua, mas com alguma coisa em comum. Ah, tem uma lá, ó. Lá tá escondida. Aberta a temporada de começar a negar como se não houvesse amanhã viagens pro Shopping Total, pro Iguatemi e pro Bourbon Ipiranga. E se eu de lembrar de mais algum destino que deva ser evitado como se não houvesse amanhã, com certeza trarei. Peguei aqui, parei pra mijar no posto Pod de Farrapos. Daí enquanto tu tava com uma mão no carinho e a outra no celular, tocou pegar aqui no Largo Cultural do Shopping Total, que é um enrosco. Essa entrada que só tinha uma delas, estava bloqueada pro sinal, já tinha fila lá embaixo. Consegui roubar da máquina porque tinha uma que estava liberada. É o enrosco, ó, e o passageiro tá lá dentro do negócio, onde eu não posso acessar, esperando lá dentro, no negócio do Uber lá, ó. Ah, mas que... É impressionante, sabe? Aqui, ó, não posso... Então tá concluindo o assunto. Aberta a temporada, então, de evitar os shoppings, né? Principalmente Shopping Total, Iguatemi e Bourbon Ipiranga. Tá, mas Daniel, como assim evitar os shoppings onde tem mais movimento? Justamente, é onde mais tem movimento. Ah, roubou minha vaga que eu ia pegar pra mostrar. É onde mais tem movimento e mais tem boca aberta também. Tanto da parte dos passageiros que não sabem pedir o carro, quanto da parte dos boca aberta que não consegue se movimentar dentro de uma área de embarque e desembarque
Por exemplo, no Iguatemi, que é um caos. Ontem eu fui lá buscar uma corrida, uma das últimas pro sinal. Pensei, não pode ter confusão aqui. Era 10h10, eu acho. Acho que foi a última, penúltima viagem. E tinha confusão. Daí me dei conta, claro, é agora que fecha o shopping, né? O pessoal vai embora. E agora no Shopping Total, não sei se vocês perceberam, eu comentei no final do vídeo de ontem, pra quem não viu até o final. Amanhã, fica a dica, tem chegada do Papai Noel, 6 horas da tarde tá marcado. Daí eles estão marcando ali estão montando o palco, onde vai ter o evento, vai ter a apresentação musical e tal, enfim. E daí eles fecharam justamente a área ali do largo, que eles chamam de Largo Cultural não sei o que. E ali, dentro do largo, tem o ponto de embarque do seu aplicativo, que já colocaram uma plaquinha, inclusive Uber lá, faz um tempo que tem aquela plaquinha. E os passageiros estão orientados a pedir o carro de lá. E a minha passageira pediu de lá. Só que eu não tinha como chegar lá. E o que aconteceu? Eu já estava trancando 2 taxistas atrás de mim, naquele retorninho ali, esperando a passageira. E ele me buzinando, com toda a razão, né? E a minha passageira não tem nada a ver com isso, porque ela tá orientada a pedir o carro lá de dentro. Eu tive que chamar um cara da segurança do shopping ali. Cara, vamos se ajudar, falei pra ele. Coloca o funcionário lá, ó, pra avisar que não adianta esperar o carro lá, que não tem como chegar. E outra, amanhã vai ter evento aqui, como é que vocês vão fazer? Daí amanhã o estacionamento vai estar fechado. Bom, daí eu não tenho a ver com isso. Sem contar que uma das cancelas de acesso ao Shopping Total estava bloqueada e estava fechada. E quando eu saí, na hora que eu saí com as passageiras que eu trouxe aqui para Félix, os amadores já estavam trancando a Cristóvão para acessar o shopping. Então pensem na confusão. Isso que hoje é 27 de novembro, tá? Então, que delícia, cara, é pra isso que eu vivo, tio. Loucura. Da onde são isso aqui? E o Bourbon Ipiranga não é tão grave assim o problema. O maior problema do Bourbon Ipiranga também é a entrada. Porque, enfim, evitem, tá? Aberta a temporada de evitar, como se não houvesse amanhã, viagens com partidas e ou destinos para os shoppings, principalmente em Iguatemi, Total e Bourbon Ipiranga. Bora se atrapalhar um pouquinho, já que eu não consegui me incomodar na Betânia. Vamos tentar na Holanda, né? 13h30 da tarde, Rua Holanda, Centro Novo, Eldorado do Sul. Tocou bem paga a corrida aqui do centro. E eu vou fazer. Vamos chulhar, né? Chulhar pra conseguir voltar via Del, via Panvel, via... Quais são as outras empresas que tem lá? Tem várias, né? Ou via um passageiro pro Shopping Total, por que não? Ou pro Guatemix, daí o cara vai, né? Se o cara tá em Eldorado, qualquer prazer te diverte. Recebo uma chamada pro Guatemi Eldorado, mas eu vou cantando pneu e dando risada. Não, é dando risada e cantando pneu. O Shopping Total, então, coisa linda. São essas coisas do motorista de aplicativo, né? Mas é boa, essa vida é uma merda, né? Mas é boa pra caralho. Hoje a moça não entendeu. No primeiro momento ela não entendeu a frase, sabe? Ela entendeu o objetivo, assim, ó. Ela deu risada, mas não sei o que, meio que ficou meio constrangida, né? Tá aqui na frase, a frase tá na plaquinha. Essa plaquinha que eu tenho aqui no banco, no encosto do banco do carona. O pessoal escanear meu QR Code e se inscrever no canal. E compartilhar, e curtir, e comentar, enfim, tá tudo ali. E daí a moça, pois é, não sei o que. Moça, a gente tá sempre reclamando da vida. Tá sempre... Mas não larga o osso, eu falei pra ela. E ela assim, a gente levanta todo dia pra trabalhar, né? Exatamente, é disso que eu tô me referindo, merda. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Vamos dar-lhe.
E não é que deu bom. Achei estranha uma situação. Vou trazer pra vocês, ver se vocês compartilham comigo. Trouxe o senhor aqui. Que baita viagem, vamos trocando ideia. Fiz a brincadeirinha pra ele. Vamos pra Holanda? Vão largar tudo e vão pra Holanda? Falei pra ele quando ele entrou no carro. É isso aí, não sei o que. Daí não sei o que. Vão sair fora desse Brasil, não sei o que. Daí lá pela Santa Cidade. Não, só um pouquinho. A Holanda não, é muito frio. Deu risada. Daí vem trocando ideia. Bababá. Tô passando a última ponte. E tocou em espera no Comfort. Isso que é o que eu queria compartilhar com vocês. Na região da Dell ali, tava bloqueado o Comfort. Desde a época da questão lá da parceria com a Uber e tal, porque os guris se atrapalhavam lá, né? Se abusavam, enfim. E eu tive aqui esse ano, faz não sei quanto tempo, uns 2, 3 meses. E de fato eu trouxe, não lembro se foi na Dell, se foi uma das empresas que eu trouxe, eu acho que foi na Dell mesmo, eu trouxe aqui. Daí quando cheguei ali o botãozinho Comfort desaparecia das preferências, eu tinha que se movimentar até ali, perto da prefeitura, daí ali ele voltava o Comfort. Então eu não sei se isso se resolveu na verdade, porque quando eu tô passando a terceira ponte, tocou em espera uma Comfort 60 pila para Vila Cruzeiro, lá na Rua Neves, para pegar em uma das firmas aqui. Detalhe, essas viagens reserva que alguém desistiu, tá ligado? Porque graças a Deus não tem mais aparecido para mim. Eu falei ontem, anteontem, sei lá quando, um dia desses aí, que parou de vir aquelas ofertas de reserva das oportunidades o tempo inteiro, desde que eu forcei cancelar 3 numa sequência rápida lá, né, pra ver se eu saía fora, e saí fora, ponto. E agora veio essa corrida aí, que é uma reserva. Esses dias aconteceu também, eu até fiz a corrida, não citei aqui porque foi bem no meio do vucu-vucu. Caiu no meu colo uma reserva cancelada dessas aí, e eu fiz, e foi normal e tal, enfim. Então é isso, eu vou buscar numa das firmas, eu não identifiquei porque não está escrito ali, só disse que é a Avenida Industrial Belgraf, né, que é a principal aqui do Distrito Industrial de Eldorado. 865, número bem no final da avenida. Então é depois da Panvel, depois da Dell, depois da Minuano. Eu acho que é lá no final, lá tem uma loja de caminhão, se eu não me engano, né? Sei lá, enfim, pegar passageiro lá, vi que a mulher Andréia, se eu não me engano. Andréia ou Vanessa? Sei lá, vi que a mulher, já esqueci o nome dela. E vamos levar lá então pra Rua Neves, da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, 60 pilinhas. Deu certo, deu bom. Vim 20 minutos por 35 lá da General Câmara. E agora vamos voltar em mais ou menos meia hora, talvez um pouquinho mais, por 60, né? Pra cima deles e ferro delas. Agora a parte ruim da reserva, que não tinha me ligado e nem comentado com vocês. Aliás, não comentei com vocês porque não tinha me ligado. A partida é para as 16 horas. E agora são... Deixa eu mostrar pra vocês. 15h56. Então o estagiário não perde tempo, né? Por isso que ele me tocou tão longe assim essa corrida em espera. Ele calculou tudo direitinho. Daniel vai demorar 10 minutos para chegar em Eldorado ainda. Vou demorar mais 5 para se movimentar até a Panvel, na Panvel que a moça me chamou. E ainda vai ter que ficar 5 minutos esperando. Perfeitamente, a conta dele foi perfeita. Mas eu vou esperar a Júlia, porque eu não vou conseguir nada melhor, eu acho. Ok, já mandei mensagem, ela respondeu, então tá tudo certo. Tá ciente já, tá dentro do tempo dela. Eu só tenho que aceitar essa questão, né? Porque eu aceitei uma reserva, então ela tá dentro do tempo dela. Tudo certo e nada resolvido. Já tô enviando uma moça lá, mexendo no celular bem devagarinho, sem pressa nenhuma. Espero que não seja a Júlia, senão eu vou levar uma nota 1 só por essa lerdeza. Só por essa lerdeza dela. Se ela sabe que eu tô aqui, por que ela não apertou o passo? Né? Mas enfim, vamos aguardar aqui. E daqui a pouco nos vemos lá na Vila Cruzeiro. Conheci algo novo hoje. Cadeira Quick. Você sabe o que é uma cadeira Quick? E 3 cadeiras Quick, você sabe o que é? Viram ali? A senhora atravessou a rua ali com a cadeira Quick dela. Faltou olhar na pegadinha da chamada de estagiário. Tô bem no meio da Cruzeiro aqui, ó.
Banco inglês com Nossa Senhora do Brasil na frente da escolinha, que eu não sei o nome. Lima, alguma coisa Lima, Guerreiro Lima. Afonso Guerreiro Lima. Será que é o mesmo Guerreiro Lima lá da rua que tem lá no Intercap? Deve ser, né? Ou parente, pelo menos. Ó, 20 pila pra onde? Rodoviária não. Bah, não, chega. Chega de rosco. Enfim, faltou só eu olhar na análise da corrida lá, né? Quando eu tava lá em Eldorado. Eu ia fazer de qualquer jeito, só pra voltar pra Porto Alegre. Batia 3 paradas. Primeira ali no Jardim Cascatinha, ali na curva da Oscar Pereira, um pouquinho antes de chegar no Divina. Na segunda parada na Cepete Araju. E a destino final aqui na Cruzeiro. 3 colegas. Você sabe como é que é a viagem dos colegas, né? Os colegas, eles estão sempre fofocando. Eles estão falando mal dos colegas que não estão dentro do carro, ou do chefe, ou do supervisor, ou do raio, ou da firma, ou do almoço. Sempre eles estão falando alguma coisa. Eles entraram falando mal primeiro dos... São 3 massagistas. Cadeira quick, que é cadeira de massagem, aquela que tu coloca a cabeça no buraco, sabe? E fica lá e o massagista vem. Estavam fazendo um trabalho lá para os funcionários da Panvel, enfim, massagem terapêutica, ocupacional será. Então elas começaram primeiro falando mal dos gordos de lá. Eu já me vi nessa... lá pelas tantas se deu conta, uma deu uma cutucada na outra, disse, né, é gordo também. Não falou nada, né? Daí meio que se desviaram, falando mal dos funcionários do Panvel que fizeram massagem com elas. E não sei o que aquele cara, aquele grandão, não sei o que, aquele gordão. De repente começaram a falar mal dos colegas delas, da outra equipe, que não foi pra onde, que não sei o que não atenderam direito, que não pagaram, que a empresa que contratou não pagou, que não sei o que. Depois começaram a falar mal da Júlia, que foi quem chamou a corrida, que no final das contas era só a supervisora dela, não era nenhuma das 3 passageiras. Enfim, não paravam nunca de falar mal de nada, até que descobriram meu canal. Descobriram não tinham tocado no assunto até então. Quando eu tô parado no Oscar Pereira, quase que esquina com a Aparício, já chegando no primeiro destino. Eu não vi, mas teve um carro que parou do meu lado e que me cumprimentou. E eu tava cuidando do aplicativo porque eu fui ver as preferências de viagens ali. Eu não entendi o que aconteceu, tava tudo marcado. Tava marcado Uber X, Uber Envios, Uber Entregas, Uber Comfort, Uber Juntos, Uber... Tudo tava marcado ali. Então provavelmente quando eu entrei naquele bugzinho lá de Eldorado que sai o Comfort e volta o Comfort, quando voltou tudo selecionado, né? O estagiário fazendo as pegadinhas deles. Daí justamente nesse momento, quando eu tava ali desconfigurando, deixando só o Comfort marcado ali pra mim, teve um carro que parou do meu lado, eu não sei, não vi, realmente não vi. Daí a senhora achava, tá te fuzilando. Eu, oi? Desculpa, eu não tava prestando atenção no que elas estavam falando. 22 pila pra onde? Pra rua SSS, lá na Tristeza. Agora são 10 para 5, vamos dar-lhe. Concluiu o assunto, daí quando parou na sinaleira, o motorista me olhou, me cumprimentou, não sei o que aconteceu exatamente, porque eu não vi. E daí ela me disse, o motorista tá te fuzilando, nisso arrancou porque sabia o sinal. Eu disse, deve me conhecer por causa do canal. Daí pra quê? Canal, agora que eu vi, não sei o que. Daí começaram as 3 numa euforia. Daí uma delas olhou pra outra, ele tá nos gravando, eu não acredito, moço. Daí começaram uma algazarra dentro do outro. Não, eu tentando dizer pra elas, eu não tô gravando nada, eu não tô gravando nada. Acalmem. Depois deixei elas pensando que eu tava gravando, porque elas não pararam de falar. Daí cheguei no primeiro, desbanquei a primeira, despachei a primeira. Daí meio que tipo, quebrou o gelo, sabe? Estourou a bolha de sabão, elas trocaram de assunto. Mas que cansativo. Que viagem cansa. Isso que dá. Quer ir para Eldorado do Sul, quer ir para Jardim Betânia? Na melhor das hipóteses, tu vai trazer 3 colegas de lá. Outro dia me perguntaram, Daniel, onde que é o posto da cagada que tu sempre fala? É esse aqui, ó. E o posto da cagada não tem nada a ver com o posto propriamente dito. Sem nenhum tipo de juízo de valor em relação ao posto, como posto de gasolina.
Esse aqui é o posto Ipiranga que tem na Travessa Escobar com a Alto Niemeyer. Posto da cagada porque... Bom, se eu te contar por que é o posto da cagada, eu vou ter que te matar. Então eu prefiro não falar sobre isso. Mas enfim, foi só o tempo de parar aqui para dar uma mijada no posto da cagada, que já tocou 47 pila comparada. E vou fazer a corrida. Porque o destino é 7 de setembro 10h28, que é na esquina da General Câmara com a 7 de setembro, né? A esquina mágica, como diria o Juliano. E a viagem está dando 44 minutos para 12 km. Então essa parada deve ser no caminho, literalmente no caminho, porque aqui da Tristeza para... Na verdade aqui é Barra Camaquã, né? Por cento dá mais ou menos isso, 13 km, 14 km. Então a parada deve ser justamente na rota. Só não estou entendendo porque 44 minutos. Não estou entendendo. Eu vou teoricamente no contrafluxo agora, mas não iniciei o navegador, não peguei o número, isso aqui do lado direito é número par. Vou ter que finalizar o take aqui. Enfim, pegar passageiro aqui agora, então levar em direção a 7 de setembro, 47 pilinhas. São 5h17. Que tranqueira, peguei uma tranqueira agora que eu não sabia que existia. Na verdade eu sabia que existia, mas eu não tenho por hábito. Senhor dos Passos. Não, minto. Pinto Bandeira. A parada era Senhor dos Passos, ao pegar a colega. Duas advogadas vieram para um evento no Santander Cultural. E daí, para descer Pinto Bandeira, para chegar aqui, tava dando 15 minutos e deu. Aumentou 13, eu acho que deu 18 minutos ali da Senhor dos Passos até aqui o Santander Cultural, 1.4 km. Que tranqueira. Por isso que tá dando 44 minutos no começo. Agora pegar a Liane aqui na Uruguai e levar lá para Guilherme Alves, no bairro Partenon, mais 40 pilinhas, assim como quem vai a merda. Eu larguei a passageira aqui na Guilherme Alves, tava saindo devagarinho, me arrastando em direção a Ipiranga e tocou no prédio do lado. Só fazer a volta na quadra, pegar a Zizelda, agora vamos levar lá para o Moinhos de Vento, mais 28 pilas. Hoje tá bom, gurizada. Hoje tá bom, hoje tá gostoso. Hoje eu tô me divertindo. 25 para as 9 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui no coração do Moinhos de Vento. Ó, a mesa virou. Ah não, agora é outro. Mesa Pizza. Rua de Nath Ribeiro. Que bonito esse casarão, não tinha visto ainda. Como é que tá a meta? Meta batida às 8h30 da noite. Que delícia, pra isso que eu vivo. Com a ajuda dos 4 magrão que eu trouxe ali do Hotel Arte. Aquele mesmo que eu parei mais cedo, dá pra falar bobagem. 4 manos de São Paulo. Falei pra eles, se nós ficar mais 10 minutos dentro desse carro aqui, eu saio falando que nem vocês. Eu sei que eu tenho um sotaque carregadíssimo de porto-alegrense, mas pensa no sotaque desses rapazes que eu trouxe aqui. Enfim, só tô enrolando vocês, que eu tô indo ali mijar no posto da Fernando Gomes. Tocou 12 pila pra onde? Rodoviária não. Rodoviária é outro local, que não é só no verão que eu evito ir. É em qualquer circunstância. A não ser que eu esteja em Eldorado, né? Ou na puta que pariu. Qualquer, na verdade. Não tô chamando Eldorado de puta que pariu antes que me xinguem. 12h24 pra onde? Santana, ok. Buscar onde? Na Independência. Agora tu veio, merda.